Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos iniciar um novo ano de estudo das Escrituras. Hoje é a nossa aula inaugural, nossa primeira classe do estudo do Vem e Segue-me 2022. Este ano teremos o privilégio e honra de estudar o Velho Testamento. O Velho Testamento faz parte da Bíblia. A Bíblia, ela é composta pelo Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros, os livros. E a palavra testamento significa aliança. Então poderíamos ver a aliança que o Senhor fez com os povos do Velho Testamento. Em outras palavras, os convênios que o Senhor realizou com esses povos. Aprenderemos sobre a criação desta terra, sobre os profetas que o Senhor chamou para instruir seu povo. Aprenderemos sobre muitos convênios que o Senhor realizou com seus profetas, em especial Abraão, Isaque e Jacó. Jacó o Senhor chamou de Israel, então aprenderemos sobre o povo de Israel e os convênios que o Senhor realizou. Aprenderemos que o Senhor chamou profetas para instruir e guiar seu povo. Aprenderemos sobre a construção de templos. Imagina, construção de templos. E veremos a importância dos templos na nossa vida. Os templos são um testemunho do Salvador. Tudo que é ensinado nos templos testifica do Salvador Jesus Cristo. Como o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Redentor, nosso unigênito, primogênito, aquele que deu sua vida preciosa para resgatar a todos nós. E teremos a oportunidade de todas as semanas termos estas aulas do Vem e Segue-me e aprender um pouco mais. Eu estou muito animado para este estudo. A todos vocês que estão assistindo esta classe pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Lima, costumo dizer que é irmão André Lima, e é um prazer estar com vocês, recebê-los, e junto com todas as outras pessoas que acompanham este estudo. Já somos quase 1.400 alunos, e tem sido uma alegria ter esses momentos tão especiais junto com vocês. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, lá por 300 a 400 depois de Cristo, os líderes cristãos da época reuniram os livros, os escritos que eles possuíam do Velho e Novo Testamento e compilaram a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam na Bíblia, acreditam que a Bíblia é uma das obras padrão que o Senhor deu a todos nós para nos orientar e guiar nesta terra. Vivemos num mundo em constantes mudanças, porém, o Senhor estabeleceu certos padrões, certos mandamentos, certas orientações, instruções para todos nós, para que pudéssemos nos guiar. Uma coisa fantástica que aprenderemos este ano é como homens simples se tornaram profetas e seguiram a Deus. Aprenderemos sobre pessoas que seguiram a Deus no começo e depois se afastaram. Aprenderemos sobre pessoas que acreditaram em Deus e, devido às condições da época, tiveram que continuar suas vidas sem seguir exposta para todos que acreditavam em Deus. Aprenderemos sobre vitórias, sucesso e derrotas pessoais das pessoas. E poderemos aprender com todas estas pessoas, para não cometermos os mesmos erros. Aprenderemos com a vida virtuosa de tantos homens e mulheres que foram instrumentos na mão de Deus tão dedicados. E poderemos nos espelhar, ver que princípios viveram, como eles viveram, o que fizeram para obter sucesso. Também, como já falei, não precisaremos sofrer tantas derrotas na nossa vida. Poderemos ser sábios e aprender com as experiências deles, para podermos viver em nossos dias a plenitude do Evangelho. Eu estou muito animado, muito feliz. Convido você a estudarmos todas as semanas este estudo do Vem e Segue-me. E podermos, então, ao final de um ano, 2022, ter a alegria de ter aprendido mais sobre o Salvador Jesus Cristo,
como ele trabalha entre seus filhos, os convênios que realizou e muito, muito mais. Hoje nós vamos começar esse estudo da Bíblia. Como eu falei, a Bíblia vem do grego, significa os livros. Ela é composta por dois grandes livros, né? Dois conjuntos de livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e ele é dividido entre livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros dos profetas. Por exemplo, de Gênesis até Deuteronômio são o livro das leis. De Josué até Esther, são os livros históricos. De Jó a Cantares de Salomão, os livros poéticos. E de Isaías até Zacarias são os livros dos profetas. Ainda poderíamos fazer uma divisão aqui entre profetas maiores e menores. Então, de Isaías a Daniel, os profetas maiores. E de Oséias a Malaquias, os profetas menores. Eu fiz, não sei se você consegue ver aqui, deixa eu me aproximar bem. Muito bem. Eu fiz uma divisão e coloquei aqui, dá para ver? Eu fiz a divisão aqui e coloquei a divisão dos livros, para que eu pudesse aprender mais. Muito bem. O total de livros da Bíblia são 66, como eu disse. No primeiro versículo de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando o Senhor deu aos seus profetas que escreveram ali, né, no princípio, será que esse no princípio significa o princípio de todas as coisas? Quando Deus criou esta terra? Bom, felizmente, nos nossos dias, nós temos profetas vivos. E o profeta Joseph Smith, o profeta de Deus vivo para os nossos dias, né, que foi chamado por Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, para restaurar seu Evangelho em nossos dias. No ano de 1820, ele teve uma visão e viu Deus, o Pai e o Filho. E ele tinha, na época, 14 anos. E então, desde aquela época, o Senhor começou a chamar novamente profetas sobre a terra. E olha que interessante. Mais adiante, quando Joseph, um pouco mais de idade, o Senhor deu a Joseph para que ele pudesse conhecer e traduzir alguns livros, né, por revelação. E esses livros são o livro de Moisés e o livro de Abraão, que se encontram em Pérolas de Grande Valor. E esses dois livros, eles ensinam a todos nós que no princípio não foi ali em Gênesis 1:1, mas que antes desse momento, e na Bíblia nós vamos ter muitas evidências que mostram isso, nós vamos poder no Velho Testamento, né, poder estudar isso durante este ano, mostrando que antes de no princípio já existia vida. E aqui nós vamos encontrar em Moisés uma revelação que foi depois daquela ocasião da sarça ardente com Moisés, mas antes que Moisés estivesse no Egito para libertar o povo de Israel. E diz assim, no Moisés capítulo 1, versículo 1, as palavras de Deus que ele disse a Moisés numa ocasião em que Moisés foi arrebatado a uma montanha sumamente alta. Imagina, o Senhor chamou Moisés para se tornar um profeta, ele já tinha contemplado, né, aquela experiência extraordinária na sarça ardente, e então neste momento o Senhor arrebata Moisés a uma montanha muito alta, e lá diz assim no versículo 2, e viu Deus face a face, falou com ele, e a glória de Deus estava sobre Moisés. Interessante aqui que Moisés pôde conversar com o Senhor face a face. Interessante que diz assim que a glória de Deus estava sobre Moisés, porque todos nós, eu, vocês, qualquer pessoa, nós não podemos suportar a presença de Deus, a não ser quando o Senhor nos reveste de glória. Em outras palavras, nós passamos por uma transfiguração e então podemos ver a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele foi transfigurado e então ele pôde suportar a presença de Deus.
No versículo 3, o Senhor fala com Moisés e diz assim, ó, eis que eu sou Deus Todo-Poderoso. E o Senhor falando para Moisés, se apresentando a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Infinito é meu nome, ou seja, Deus Todo-Poderoso, infinito é meu nome. Sou sem princípio de dias, nem fim de anos. Então o Senhor se apresentando, ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Moisés. E daí no 4 ele fala assim, eis que tu és meu filho. Olha que coisa extraordinária. O Deus aqui, e eu gostaria de que você pudesse entender que o Deus do Velho Testamento é o Salvador Jesus Cristo. E então nós temos uma revelação do próprio Salvador Jesus Cristo falando com Moisés e dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque muitas vezes o Salvador Jesus Cristo fala como se fosse o Pai. Então ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se referindo ao Pai, mas é Jesus Cristo falando. Tá bom? Nós vamos estudar mais sobre isso durante este ano. Mas o fato é que a revelação que chega a Moisés é, tu és meu filho. Tu és meu filho. Tu és filho de Deus, Moisés. No versículo 6, o Senhor fala novamente, meu filho. No versículo 7 fala novamente, meu filho. E lá no finalzinho do capítulo 1 de Moisés, no versículo... onde que eu marquei aqui? No versículo... é que eu perdi aqui, irmãos, eu marquei, mas não estou achando. No versículo 40, o Senhor fala novamente, meu filho. 4 vezes o Senhor fala para Moisés nesta revelação e chama Moisés de meu filho. No versículo 6, fala assim, e tem uma obra para ti, Moisés, meu filho. E tu és a semelhança de meu unigênito, e meu unigênito é e será o Salvador, pois ele é cheio de graça e verdade, mas não há outro Deus além de mim. Olha que interessante. Moisés, tu és meu filho, Moisés. Tu és a semelhança do Salvador. Que coisa extraordinária. Num outro livro, nesta aula de hoje nós vamos ver Moisés 1 e Abraão 3. Em Abraão 3, o Senhor fala com o profeta Abraão. E olha o que ele fala em Abraão 3:11. Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro. E ele falou-me das obras de suas mãos, das obras que suas mãos haviam feito. E ele disse, meu filho, meu filho. Interessante, né? O Senhor falando com seus profetas, meu filho, meu filho. É óbvio que aqui não registra, mas Abraão também estava transfigurado para poder se cortar e ver o Senhor. E novamente o Senhor fala, Abraão, meu filho. Olha o relacionamento que o Senhor tem com os homens, as pessoas na terra. Meu filho. Ele fala aqui, né, ele dá em Abraão 13, ele mostra, né, através do Urim e Tumim, um mundo sem fim, estrelas sem fim. E ele fala assim no 14, e era noite quando o Senhor me disse estas palavras, multiplicarei a ti e tua semente depois de ti. Que extraordinário, né? O Senhor mostra um mundo sem fim, estrelas sem fim, constelações sem fim, e daí ele mostra assim, olha, eu vou multiplicar a tua semente desta forma. E começamos a aprender aqui sobre o princípio de famílias eternas, que hoje nós aprendemos isso nos tempos de nosso Deus. Não é maravilhoso? E aqui, irmãs e irmãos, no versículo 22 e no versículo 23, o Senhor fala assim para Abraão, ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir, e entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse, a estes farei meus governantes,
pois ele se encontrava entre aqueles que no Espírito viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes de nasceres. E nós estamos aprendendo aqui a experiência de dois profetas, dois grandes profetas, Moisés e Abraão. E para ambos desses profetas, o Senhor chamou-os de meus filhos, meu filho, meu filho. Agora eu não gostaria de continuar falando sobre o profeta Moisés e o profeta Abraão, mas eu gostaria de falar sobre nós, eu e você. Falando desta geração que vive nesta época, esta geração que tem aceitado, exercido fé no Salvador Jesus Cristo, se arrependido, mudado o seu coração, que tem procurado fazer convênios com Deus através do batismo e recebeu pelo dom do Espírito Santo através de imposição das mãos. A vocês, olha o que o presidente Gordon B. Hinckley ensinou. Esta é a época em que o Deus do céu fez acontecer o cumprimento de sua antiga promessa de que enviaria a plenitude do Evangelho na dispensação da plenitude dos tempos. Vocês não estão aqui por acaso. Estão aqui por desígnios de Deus. Fim da citação. Percebe que o Senhor chamou Moisés, tem um trabalho para ti, Moisés, meu filho. O Senhor também chamou Abraão. Também tinha um trabalho para Abraão. E aqui ele está dizendo que todos nós que nascemos nesta época, na época da dispensação da plenitude dos tempos, em que todas as bênçãos de exaltação estariam ao nosso alcance, que cada um de nós fomos preservados para nascer aqui neste momento e exercer nossa fé, e por nossos méritos de sermos humildes, retos, não só eu e você, mas todos aqueles que exercem fé no Salvador Jesus Cristo, pudéssemos preparar esta terra para a segunda vinda do Salvador. Não é maravilhoso? E lembra, Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. E eles têm uma obra para ti. Eu gostaria que você pudesse pensar assim: que obra o Senhor tem para você? Esta é uma grande pergunta. Que obra o Senhor tem para você fazer neste momento? Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo possa sentir assim: nossa, mas eu sou uma pequena pessoa tão simples. Mas o Senhor tem obras específicas para você realizar. Entre muitas coisas, eu gostaria de falar de uma delas. Em nossos dias, profetas de Deus, nós temos profetas vivos hoje. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo do Senhor, como Moisés foi em seus dias. E os profetas têm nos ensinado e ordenado que construíssemos templos. E nos templos nós podemos ir e fazer convênios com Deus. Eu gostaria que você pudesse considerar seriamente que uma das obras que o Senhor tem para você é frequentar o templo e aprender mais sobre o Salvador. Se tornar um Salvador no mundo céu. Vamos continuar aqui. Enquanto você pensa sobre tuas obras que o Senhor tem chamado, vamos continuar aqui. E depois dessa visão maravilhosa, Moisés perdeu as forças e diz que Lúcifer veio para tentá-lo. Mas Moisés rejeitou Lúcifer, rejeitou Satanás. E eu não gostaria de dar ênfase nisso, apenas que quando você recebe uma revelação, depois o adversário vem para tentar. O Senhor chamou várias vezes Moisés, Moisés meu filho, Moisés meu filho. E quando Lúcifer veio apresentar-se a Moisés, ele disse: Moisés, filho do homem. Cada um de nós, você e meu, é um filho ou uma filha especial de Deus. Mas o mundo quer dizer que sim, você é só um homem ou uma mulher. Tira Deus dessa história. Mas a grande história é que você é um filho ou uma filha especial de Deus.
que foi preservado para vir nesta época da história da humanidade. Não é maravilhoso? Aproveite esta oportunidade. Entre muitas coisas que o Senhor falou para Moisés, olha o que o Senhor falou lá no versículo 25. Lembra, foi depois da experiência da sarça ardente, mas antes de Moisés estar lá no Egito para libertar o povo. O Senhor fala assim: invocando o nome de Deus, tornou a contemplar sua glória, porque ela estava sobre ele. E ouviu uma voz dizendo: bendito és tu, Moisés, porque eu, o Todo-Poderoso, te escolhi. E serás mais forte que muitas águas, pois elas obedecerão a teu comando como se fosses Deus. Imagina nesse momento Moisés deslumbrando aquela visão extraordinária, vendo o mundo sem fim, aprendendo sobre esta terra. Ele teve, nesta visão, ele pôde ver todos nós, pôde ver eu e você, através do poder de Deus. E daí o Senhor fala assim: tu serás mais forte que as muitas águas. E como é que será que Moisés pensou? O que quer dizer isso? Como foi para Moisés naquele momento ouvir isso? Já pensou? Às vezes o Senhor te dá certas revelações e você fica assim: tá, mas e como vai ser isso? Foi o que aconteceu com Moisés: tu serás mais forte que as muitas águas. E mais tarde, hoje eu e você sabemos que ele foi lá e mandou abrir o mar vermelho, né? E o povo de Israel atravessou as águas. Mas naquela época Moisés não conhecia isso ainda. E então Deus, né, o Salvador, ele falando a Moisés, ele disse qual era o trabalho que ele fazia. E está em Moisés 1:39. Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna de Deus. Então, tudo que é realizado nesta terra, tudo que é realizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tudo que é realizado nos templos de Deus, é para proporcionar imortalidade e vida eterna. E eu gostaria que você pudesse pensar que você é uma pessoa tão especial, que foi preservada para vir nesta época, porque o Senhor tem um trabalho para você. Isso é maravilhoso. Cabe a você agora se ajoelhar e buscar aprender mais sobre esse trabalho. E para encerrar, né, diz assim: e agora, Moisés, meu filho, falar-te-ei a respeito desta terra na qual estás. E então o Senhor ensina mais coisas a Moisés. Irmãs e irmãos, esse ano será maravilhoso no nosso estudo das Escrituras. Convido você a estar ativamente envolvido nesse estudo. Fazer deste estudo parte de sua obra, para conhecer mais sobre nosso Pai Celestial, sobre Jesus Cristo. Aprender mais sobre seu Evangelho. Testifico-lhes que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E que nosso Pai Celestial nos ama tanto que deu seu Filho amado em sacrifício para nos resgatar. Seja feliz, irmãs e irmãos. Aproxime-se do Salvador Jesus Cristo, e esta é a mensagem que eu deixo a vocês hoje. Eu sei que quando nós estudarmos a Bíblia, estudarmos as Escrituras, poderemos nos aproximar mais do Salvador. E ao orarmos, Ele nos revelará coisas preciosas para a nossa vida, para a nossa família, coisas que devemos fazer agora. Tchau, eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, cuide-se bem. Cuide-se bem.
Vocês devem estar lembrados de que o livro de Moisés começa quando ele é arrebatado a uma montanha sumamente alta. E a glória de Deus esteve sobre Moisés. O que se seguiu então foi o que acontece com os profetas que são arrebatados a montes elevados. Viu Deus face a face e falou com ele. Moisés, eis que tu és meu filho. Portanto, olha, e mostrar-te-ei as obras de minhas mãos. Moisés olhou e viu a terra, sim, toda ela. E não houve uma partícula dela que ele não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. E também viu seus habitantes, e não houve uma só alma que não tivesse visto. Essa experiência é notável em todos os aspectos. É uma das maiores revelações concedidas na história humana. Mas a mensagem de Moisés para vocês hoje é: não baixem a guarda. Não se iludam, achando que uma grande revelação, um momento maravilhoso, iluminado e a abertura de um caminho inspirado constituam um fim. O que aconteceu com Moisés logo em seguida, após aquele momento de revelação, seria até ridículo caso não fosse tão perigoso e absolutamente óbvio. Buscando oferecer uma contínua oposição no seu esforço de se vingar cedo ou tarde, Lúcifer aparece a Moisés, após Deus ter se mostrado ao profeta, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. Porém, Moisés não estava convencido. Ele acabara de ver o verdadeiro Deus. E Moisés pôde ver claramente a grande diferença. Quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus. Onde está a tua glória para que eu te adore? Bendito seja o nome de meu Deus, pois seu espírito não se apartou completamente de mim, e posso discernir entre ti e Deus. Vai-te, Satanás, não me enganes! O relato então nos conta uma reação no mesmo tempo ridícula e assustadora. E então, quando Moisés pronunciou estas palavras, Satanás clamou com alta voz e bramou sobre a terra e ordenou dizendo: Eu sou o unigênito, adora-me. E aconteceu que Moisés começou a temer muito. E ao começar a temer, viu a amargura do inferno. Não obstante, chamando a Deus, recebeu forças. Retira-te de mim, Satanás, porque somente a este único Deus adorarei, o qual é o Deus de glória. E então Satanás começou a tremer e a terra estremeceu. Em nome do unigênito, retira-te daqui, Satanás! E aconteceu que Satanás clamou com alta voz, com choro e pranto e ranger de dentes, e dali se retirou. Claro que para voltar depois, mas sempre para ser derrotado pelo Deus da glória, invariavelmente.
reconheço a realidade da oposição e das adversidades que muitas vezes surgem após decisões inspiradas e momentos de revelação e convicção. Mas presto testemunho de que Deus impõe limites às forças de oposição das trevas. E ao receberem o segundo, o terceiro e o quarto golpe, não temais. O Senhor pelejará por vós.